1300. Mas você pega, por exemplo, Bahia e Cuba, terrenos na Bahia e terrenos em Cuba, eles são muito mais parecidos do que, por exemplo, um terreno na Bahia e um terreno no Maranhão. Sim. Não, porque ainda você tem os povos africanos. Bahia e Cuba são Quetu, são ali de Benin, então todo mundo é a mesma filosofia. Cultural, né? Aqui nós somos Banto. Aí tem uma outra filosofia, já é outro planeta africano, entendeu? Mas na verdade há uma série de cruzamentos. Sim. Que não tem a ver com o Estado-nação, mas que tem a ver com as origens africanas. Sim. Dessa questão. Mas Bolívia, Colômbia, Equador, Peru é Banto. É Banto. Então, vocês conversam, como vocês são muito parecidos com Minas Gerais, por causa dessa influência Banto. Essa coisa do mistério, do esconder a história, minha história que está com a minha tia, com a minha avó, esse sentido matriarcal, isso é tudo Banto. O Banto tinha rainhas, não tinha reis. E elas escolhiam quantos príncipes elas queriam. Ótimo, bom debate aí para a gente entrar no bloco. Vamos trabalhar que a senhora Consul tem compromissos também. Senhores telespectadores, nesse segmento, com a senhora Consul Shirley Orozco Ramírez, e o nosso convidado também, o senhor Samuel Cabreira, o senhor Reinaldo Santana, do grupo Entrou por uma Porta e da Rede Latino-Americana de Teatro em Comunidade, e agora nesse segmento com o jornalista Julio Maia, que é colombiano e faz parte dos mesmos grupos do senhor Reinaldo Santana. Nesse segmento, eu vou manter a dinâmica dos outros blocos. Vamos falar um pouco sobre a política na Bolívia, a relação dela com os países latino-americanos, com seus vizinhos e com o Brasil em particular, né? A eleição do nosso presidente, o presidente da Bolívia, o Evo Morales, vindo de uma comunidade indígena, como é que isso foi recebido na Bolívia, os movimentos que ocorreram depois, a senhora como representante do país aqui no Rio de Janeiro, como é que pode nos dizer sobre a importância da eleição do Evo Morales como uma liderança latino-americana, entre outras como Lula, o Chaves, a família Kirchner? Como é que distou essa liderança em relação aos outros países? Evo Morales a verdade, o resultado de todo um ciclo de rebeliões que nós vivemos dentro do país, que foi especificamente na conformação de muitos movimentos sociais, de organizações indígenas, que lutaram para ter um reconhecimento do Estado nacional, nesse momento que negava certos direitos ou ficava longe dessa sociedade que é maioritária. Nesse sentido, ter a presidência de um indígena no meu país rompe um pilar histórico. Daí para diante, o país nunca mais vai ser o país que foi antes, por muitos temas culturais e políticos. Eu acho que é parte da evolução de nossos processos internos el ter um operário, por exemplo, no Brasil, que representa a maioria da população, porque a maioria da população como foi o presidente de vocês, tinha essas vivências, via do povo mesmo, com todo esse bagagem histórico, de experiência, de vivência, né? que é o mesmo caso no caso da Bolívia. Eu acho que a maioria da população se viu identificada com ele, e foi por isso que ele foi eleito 2 vezes consecutivas, e evidentemente tem todo o apoio do povo boliviano nesse momento. O senhor Samuel, que já está residindo no Brasil já há algum tempo, né, bastante tempo até, qual foi a repercussão da eleição do presidente Evo Morales para a comunidade boliviana? Como é que você sentiu isso? Bom,
repetindo aqui as palavras da senhora cônsul, realmente foi um câmbio muito grande, não voltará os tempos anteriores. Isso foi uma evolução mesmo. Toda a colônia boliviana realmente viu que houve mudanças muito grandes, mesmo pelo fato pelas pessoas que estão aqui no exterior. Houve também uma parte onde até o próprio governo também fez um recadastramento das pessoas, mandou pessoas para o exterior para poder cadastrar eles novamente com RG, certidão de nascimentos e tudo mais. Então, realmente houve muita mudança nesse sentido. Passando para o Reinaldo Santana, já que ele aprofundou no debate aqui, em intervalo a questão afro, fazendo provocações com a cultura boliviana em relação a essa influência afro também, essa presença, um presidente boliviano de origem indígena, né, representando também a partir de uma representação da sua comunidade indígena, da sua etnia, como é que, do seu ponto de vista, Reinaldo, isso representa também um paradigma para a América Latina em relação a nesses novos tempos que se colocam para essas lideranças? Bom, nós temos sempre um caráter de discutir que primeiro se resolveria os problemas sociais e depois os problemas étnicos na América Latina. E a história está ensinando ao contrário. Através da resolução de encarar de frente a nossa formação étnica, a nossa formação cultural original, nós estamos conseguindo resolver os problemas sociais. Brasil, quando elege uma pessoa mestiça, completamente mestiço, o Luiz Inácio, origem nordestina, operário, que passou fome e tal, e que chega à presidência da República. O Evo Morales é representante indígena que fortaleceu não só o processo na Bolívia, ele fortalece o processo das etnias, dessa etnia indígena, essa etnia ameríndia, por todo o continente. Quando você começa a olhar que o ameríndio eram 7 a 8 milhões de habitantes, aí chegam 500 mil europeus, e chegam 10 a 12 milhões de africanos, que praticamente esmagam essa população toda nesse continente em 500 anos de história da América, é muito complicado você entender. E aí, perversamente, o negro é jogado para o gueto, o indígena é jogado para o gueto, para uma dominação europeia, uma dominação kantiana, quer dizer, o Estado que pensava no Estado que era pensante, um Estado perfeito, que era um Estado importado da Europa. Agora, nesses anos, nesse novo século, nós revertemos a ordem. Nós partimos de uma revolução vinda de baixo. Essa revolução é cultural. Quando você começa a discutir a cultura como âmago, como cultura viva, como elemento transformador, elemento motor. Então, na realidade, eu vejo essa transformação possível. Essa transformação representada pelo Evo, desculpa a intimidade, Evo, sim, mas eu sou íntimo assim com as pessoas mesmo. O Evo, eu chamava de Lulinha, Evo e Lulinha, essa possibilidade de mudar um pouco a cara. Eu já não vejo mais a cara pálida, eu vejo já a cara que nós encontramos na rua, como a cônsul Shirley falou, representa o olhar. Onde que nós encontramos? Menos Shakiras e mais mulheres comuns, que possam sair da Barbie e virar lavadeiras, cozinheiras, amantes, pensadoras. Então, é essa transformação. É isso que eu acho que representa o Evo. Vou passar para o nosso convidado desse segmento, o jornalista Julio Maia, que veio recentemente da Colômbia e esteve presente no último programa que realizamos. Olha, ele tem sempre a oportunidade de falar
mal, que fala que Shakira, que tudo Eu acompanhei um pouco a história da Shakira. Quando ela começou, não tem essa identidade que forjaram para ela. Ela foi moldada, virou loura. Um corpo, outro tipo de corpo, parece outra pessoa. Quem for ver a Shakira há 5 anos atrás e ver hoje, verá outra pessoa. Ela é morena, de origem libanesa, né? De origem, de outra origem, e parece que nega tudo isso quando está nos Estados Unidos. Agora, sem entrar muito nisso, Rui, mas para dar continuidade ao que os convidados colocaram, você estava na Colômbia nessa época da eleição do Evo Morales, né? E está recentemente no Brasil. Como é que foi o impacto, qual foi a repercussão da eleição do Evo Morales na Colômbia? Bom, infelizmente, o que falamos detrás de câmeras, as mídias falam sempre outra coisa diferente ao que você sabe que está acontecendo embaixo. As mídias, e ainda continua, na Colômbia, trazem mais aquela informação que faz que Evo Morales fique como um governante que não tem o jeito para governar. São notícias racistas, sim? Eu penso para dar continuidade àquele pensamento de que, bom, indígenas e negros não podem governar na América, não? Tem que continuar, e mais no caso de Colômbia, que temos uma tradição desde que chegaram os espanhóis governando os brancos da elite. E quando os grupos sociais tentam chegar ao poder, há uma eliminação sistemática. Falamos outro dia de 4.000 candidatos, 4.000 políticos, um partido político eliminado totalmente nos anos 80. Então, a mídia joga também nesse jogo de que as pessoas, a população da Colômbia, acham que também o que acontece tanto como em Bolívia como em Venezuela seja ruim, sim? As pessoas veem como ruim aquele governo, não? Eu lembro que a maioria das notícias que saem de Evo Morales são sempre desse jeito, não? O que está acontecendo embaixo com a seguridade social, com a educação do Bolívia ou de Venezuela. E é um problema que acho que estas TVs comunitárias podem ajudar a que comece a mudar, porque o que faz as grandes mídias, acho que vai ser muito difícil ajudar a que mudem esse pensamento. A verdade, eu acho também que a mídia elabora, cria uma realidade especificamente. E me aconteceu de olhar em muitas situações como se produzem notícias a respeito do meu país, quando a realidade é outra. E também porque você, por exemplo, tem um governo, uma medida política, que eu acho que, como Estado-nação soberano, é a própria população que tem que manifestar-se, dar legitimidade ou apoiar na representatividade do liderazgo internamente do país. Eu acho que é um irrespeito de afora dizer quem é bom ou quem não é bom para o nosso país. Nós vivemos uma democracia liberal, como a maioria dos países nesta época, e com mecanismos de eleição e de representação que fazem que se reconheça este tipo de liderazgos. De verdade, meu papel aqui, às vezes, muito difícil ter que lidiar mesmo com estes pontos de vista, com uma posição política muito diferente, porque assumem uma posição política contrária e que, lastimosamente, é difícil revertir,
porque nós não temos um espaço nem as coisas que se faz dentro do país que são boas, ter um espaço para chegar a muita população e dar a conhecer o que acontece no território nacional. Ótimo. Aqui o próximo segmento, podemos falar um pouco da crise que ocorreu entre o Brasil e a Bolívia e a importância que a mídia teve nesse papel, né, em logo um presidente eleito ser quase que sepultado por uma grande informação contraditória pela mídia. Bem, encerramos esse segmento e partimos para o intervalo. No último segmento vamos discutir essa questão e outras que surgirem nesse debate. Obrigado. Diferente, muito diferente. Cuando aquele negócio que iam de Jamaica, onde foi? A Etiópia? Mas se a Celso me permite, eu posso abordar esse assunto nesse segmento da questão da crise, porque se tornou o que a nossa mídia colocou para a Bolívia, que a Bolívia passou a existir em função da crise dos hidrocarbonetos, a crise com a Petrobras, que coincidiu com a entrada do Evo Morales na presidência, né? Eu acho que para os telespectadores, a gente não tocar nesse aspecto, passar por cima também, problematizar um pouco isso, porque houve uma desconstruir essa ideologia que foi colocada pela mídia, como papel da TV comunitária, desconstruir essa informação, né? Ou contra-informação que eles fizeram na época, porque o Lula teve um perfil de estadista que foi fenomenal. A própria Petrobras atacando e dizendo nada disso. A respeito ao presidente, colega Evo Morales e ao povo boliviano, ele deu uma tônica de uma liderança mundial nessa relação que sufocou em parte essa São Paulo, né? E as indústrias paulistas desesperadas, vou ter que pagar agora o gás, que é quase de graça, né? Que São Paulo recebia o gás da Bolívia. Bem, eu vou... Continua sendo barato. Ainda continua. Tem uma informação oculta aí que é importante. O coordenador da TV comunitária, o coordenador geral, que me sucedeu, eu fui acho que em 2002, o cara que inclusive na gestão dele foi comprar a CVP. Ele é o braço direito do Gabriel, do presidente da Petrobras. A informação relevante aqui é o seguinte: ele foi um negociador brasileiro nesse conflito. Então, é o coordenador da Petrobras. O último segmento desse programa, senhores telespectadores do Rio de Janeiro, estamos discutindo sobre a Bolívia, vários assuntos foram tocados, o aspecto cultural, a questão da comunidade, alguns aspectos sobre o papel da Bolívia na América Latina, em especial da presidência, do novo presidente, Evo Morales. Mas algo que a mídia, o jornalista Olimaia colocou, o papel que a mídia exerceu na eleição em relação à informação que foi colocada para os colombianos. De alguma forma, nós também tivemos isso aqui, de outra maneira, né, em outro viés, que foi a crise que ocorreu entre bolivianos e brasileiros em relação à Petrobras, em que o nosso presidente
fez a grande mediação, se colocou acima desses conflitos que eram de natureza privatistas, né? Em relação ao gás que abastece as indústrias de São Paulo vindo da Bolívia, preço irrisório na época, né? Que ainda parece que não mudou muito. Mas eu gostaria que, para não ficarmos numa abordagem superficial sobre a relação da Bolívia, que pudéssemos tocar um pouco sobre dar uma outra informação ao telespectador através da TV comunitária, na qual um coordenador que assumiu na época mediou, foi assessor do presidente da Petrobras. Aqui o coordenador geral fez o papel de mediação nesse conflito com a Bolívia, né? Informado pelo nosso câmera, nosso colega aqui na produção, o Meria. Como a senhora cônsul viu esse problema e vamos debater isso para oferecer ao telespectador uma outra visão, desconstruir a visão que a mídia poderosa joga sobre os países da América Latina. A senhora cônsul poderia contribuir, então, com esse debate? Na verdade, não foi um conflito, foi uma mudança que penso o governo boliviano como uma medida soberana, como faz qualquer outro país, empresa nacional de qualquer país, né? A gente viu que o pago das empresas petroleiras pela extração desse recurso era um preço baixo, onde eles ganhavam, mas os bolivianos não ganhávamos, e se renegociou estes contratos dentro da nova normativa de STM, onde o povo boliviano está ganhando e as outras empresas que têm inversões no nosso país também estão ganhando. E a verdade, esse é hoje o resultado, tanto que Petrobras mantém ainda os contratos, nós abastecemos de gás ainda ao Brasil e continuam as inversões de Petrobras no nosso país e as inversões das outras petroleiras também em território boliviano. O seu Samuel, quase brasileiro, né? Da nacionalidade, enfim. Como é que você bem, é uma questão de soberania da Bolívia, mas do ponto de vista que a mídia colocou, como boliviano, como é que você se sentiu em relação ao que estava sendo colocado na mídia sobre o país, sobre a nova presidência? Qual foi o impacto que isso teve na comunidade boliviana? Bom, aqui repetindo a palavra da senhora cônsul, não foi bem um conflito, né? Foi mais um câmbio que foi mencionado. Nós recebemos aqui como se fosse uma coisa totalmente distorcionada em partes. Para quem estava aqui, quem não mora lá, é uma situação que não dá, é inexplicável. Ninguém sabe o que está acontecendo realmente. Só para quem mora lá, neste momento, sabe por que foi feito esse câmbio. A colônia ela recebeu dessa forma, ela foi dita pela imprensa e tudo mais. Depois, alguns outros foram se informando, muitas outras pessoas que tinham contatos com outros meios de informação também já foram agregando mais sobre o assunto. Já passaram 5 anos sobre isto, então, dia 1º de maio completou 5 anos. Então aí é onde vai vendo que essa mudança foi de melhor para nós, modéstia à parte, para nós bolivianos, em partes pelo fato de ser uma empresa local, uma empresa estatal lá implantada na Bolívia, e ao mesmo tempo para a Petrobras nesse caso, que também passou a ser, lógico, teve toda mudança é ruim, toda mudança não é fácil de encarar logo de cara, então também manteve alguma relação e continuamos mantendo essa relação normal aqui. E nós acho que já deu para entender essa situação e não nos involucramos tanto nesse assunto. Reinaldo, vamos ver, o que ocorreu com a Bolívia, com a subida de um presidente eleito de base popular, no caso comunidades indígenas, né?
De uma certa forma, a questão do gás na Bolívia tem uma certa analogia com o petróleo na Venezuela. Quando o Chávez subiu na Venezuela, ele impôs um outro contrato com os Estados Unidos, né, os grandes consumidores do petróleo, e houve toda uma construção de uma crise em relação ao próprio petróleo que a Venezuela fornecia para os Estados Unidos. E isso parece que repercutiu de uma maneira quase análoga do Evo Morales em relação ao gás e o Brasil. Como é que você vê essa similaridade de comportamento em relação à mídia, à política na América Latina, Reinaldo? A América Latina tem um grande problema. Nós, como brasileiros, durante muito tempo, viramos as costas para a América Latina e olhávamos os Estados Unidos e a Europa. Não víamos a África, não víamos ninguém mais. Então, ficamos refém de uma mídia totalitária que passou transformações fundamentais de certos países como verdades absolutas relidas por outras pessoas. A crise do gás, né? Ela foi uma crise muito mais gerada por uma mídia distorcida do que realmente o que estava acontecendo. A própria Petrobras negociava comercialmente e chegou às mãos do presidente Lula a negociação política, que ele tratou de minimizar. Eu estava no Fórum Social de Porto Alegre, quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi abraçar o Evo Morales e começar e disse, olha só, aqui nós não vamos comentar de crise de gás. A ação do presidente que eu estou cumprimentando é justa, se fosse no Brasil eu faria a mesma coisa. Pronto, e acabou a discussão. Eu acho que o papel do estadista se faz quando ele reflete, ele traz para o seu país a reflexão que o outro estava fazendo. E o que acontece com a grande mídia brasileira é que não há essa reflexão. Tanto que hoje existe uma campanha quase que descomunal da imprensa esportiva brasileira e argentina, não vamos tirar os argentinos dessa jogada, de retirar os jogos de La Paz, de Bogotá, de tirar das cidades que são sede de alguns países. Porque não pode jogar acima de 800 metros ao nível do mar. E o senhor repórter mor do Brasil começa uma cruzada para eliminar La Paz de qualquer jogo, qualquer atividade esportiva. Ele chegou ao ponto de falar isso. Essa é a forma que a mídia distorce. A mídia não respeita a regionalidade. E isso nós discutimos muito no Teatro e Comunidade. Por isso, volto a falar, precisamos de uma visita efetiva de um grupo de teatro comunitário da Bolívia. Precisamos aqui no Rio, para discutir com os grupos aqui, para ir na Biblioteca Parque de Manguinhos, para ir no Alemão, para discutir no Jacarepaguá, para entender esse processo. E a mesma coisa, uma missão cultural do Rio de Janeiro, do Brasil, a La Paz, onde nós possamos discutir um pouco, levar os nossos irmãos de Bracuí, das aldeias indígenas, dos quilombos, e discutir um pouco o que é isso de América Latina. Essa é a transformação de comunicação. Às vezes isso me tira um pouco do sério, porque na África também dizem, os diamantes de Angola, o petróleo angolano, e aqui no Brasil se fala da floresta. A floresta, não sei o que, é intocável, é imexível. É muito complicado. Passa agora. Posso passar direto para o olho? Por favor, aqui não há essa formalidade. Mas você falou dos diamantes, na fronteira com a Bolívia, ali no território, no estado de Mato Grosso e Rondônia, estão sendo descobertas as maiores minas de diamantes. E esmeraldas. E dentro de uma comunidade indígena também, Sim. que são os índios Cintalapes. E tem passagem para a Bolívia. Tirando a informalidade, os bolivianos tinham que ajudar a prender o Abiaque, porque ele roubou as esmeraldas lá também. Então, hoje, o que você pode contribuir? Não, que é aquele do teatro de comunitário, o Arte Vivo que estamos mexendo no Rio de Janeiro, na Argentina, na América Latina,
temos que fazer que estes grupos, o que está acontecendo, como a gente pode, como nós podemos, que os jovens, que são quem tem que aprender também a levar essa responsabilidade dessa nova América, como eles vão a encontrar com aqueles outros jovens da Colômbia, de Guatemala, de Argentina, de Brasil. Eu acho incrível no Brasil falar com um jovem e ele fala: o que acontece na Colômbia? Para que eu quero saber o que acontece na Colômbia. Olha, você não pode dar as costas. Não é um jeito geral de um jovem que acho que por culpa da mídia, que tem entretenido aí ao jovem, entretenimento, ele não acha interessante o que está acontecendo no resto da América Latina, não? Então, temos que fazer, porque quando um jovem do Brasil se encontra com um jovem de Bolívia, acha: olha, es que somos jovens, tá? Temos um jeito igual, diferente é que você seja indígena, negro, colombiano, guatemalteco, nicaragüense, argentino. E isso vai acontecer aqui para frente, nossos países sejam mais unidos. Bem, vamos encerrar esse programa, né? Agradecendo a presença dos convidados, a senhora cônsul Shirley Orozco Ramírez, o senhor que é do Consulado-Geral da Bolívia no Rio de Janeiro, pelo que a própria cônsul falou, da jurisdição envolvendo o Espírito Santo e Minas Gerais, né? Da unidade diplomática, o senhor Samuel Cabreira, que é do Núcleo Folclórico e Cultural Patucu, o senhor Reinaldo Santana, que já está se tornando habitué no nosso programa, né? Junto com o jornalista Rúlio Maia, do grupo Entrou para uma Porta e da Rede Latino-Americana de Teatro em Comunidade. Esperamos que os telespectadores tenham apreciado, eu acho que uma nova visão sobre a Bolívia e sobre a comunidade, uma nova relação cultural e política que possamos construir a partir de agora, né? Que está em processo com os novos presidentes aí. Obrigado, telespectador, e até o próximo programa. Obrigado. Corazón.